Foi através da vida deles, queridos. Deus usando o Rideu, sabe, esses cabelos brancos. Um pouco, só um pouco, é meu. Mas deu certo, queridos. Por isso eu falei assim dos improváveis. Que não se deixe levar assim com esses pensamentos. Sempre tem, queridos, uma pessoa certa, no lugar certo, Deus colocando ali, para te levantar. E assim foi com o Rideu e a Kelly na nossa vida. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida do Rideu? Sim, Jesus, obrigado pela vida do pastor Rideu, Pai, obrigado pela família dele, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, sobre a vida dele, a vida da família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Também estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. 8 anos não são 8 dias, nem 8 semanas, nem 8 meses, né? São 8 anos de convivência, de amor, de perdão, de caminharmos juntos, de sofrermos juntos, de chorarmos juntos e de nos alegrarmos juntos. Quantas alegrias passamos juntos aqui, sim ou não? E vamos continuar passando nos próximos 10, 15, 20 anos, vendo a igreja crescer, florescer, a igreja avançar naquilo que Deus tem separado para nós como igreja. Você trouxe Bíblia, crente? Trouxe? Abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 11, do verso 4 ao 7. Gênesis capítulo 11, versículo do 4 ao 7. Gostaria de compartilhar um pensamento aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu vou ser breve, queridos, mas eu entendo que essa palavra é uma palavra de impacto para a minha e para a sua vida. Essa palavra, ela pode transformar as nossas casas, as nossas famílias. Sempre quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela traz transformação para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar o nosso coração, nós nos desarmamos, nós permitimos que o favor de Deus nos toque, a graça de Deus nos toque, nós sempre aprendemos um pouco mais. E sempre vamos avançando de fé em fé e de glória em glória, até eu e você nos tornarmos a imagem de Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus para minha e para a sua vida. Olha o que Gênesis, capítulo 11, versículo do 4 ao 7 nos fala. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre o topo chegue até os céus e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrições para tudo o que planejarem fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Queridos, existe um poder na unidade. Repete assim comigo, unidade. Queridos, existe um poder na unidade. A Torre de Babel, queridos, a Trindade, ela precisa descer sobre a face da terra. Poucos versículos na Bíblia, você vai ver a manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao mesmo tempo. Nós vemos isso no batismo de Jesus, quando os céus se abrem, a voz de Deus vem falando, esse é o meu Filho amado, o Espírito Santo está como uma pomba sobre a vida de Jesus. Mas poucas vezes nós vamos ver a manifestação da Trindade ao mesmo tempo sobre a face da terra. E nesse caso é um deles. Quando Deus desce para ver o que o homem estava fazendo, ele acompanha a cidade, a torre, e ele fala o quê? Vamos, desçamos, e vamos confundir as línguas, para que um não entenda o que o outro diz. Queridos, Deus espalha esse povo para cumprir o seu propósito. Eles se unem, a ideia deles era o quê? Isso aqui era algumas gerações depois do dilúvio, alguém teve uma boa ideia e falou o quê? Vamos construir uma torre alta até ela tocar os céus, para que se Deus
encher a terra com água novamente, o que a gente faz? Corre para cima da torre. Queridos, parece algo irracional e impossível. Só que Deus fala que não haverá restrições, que isso era só o começo. Queridos, esse povo teria a capacidade de fazer a maior construção já vista pela humanidade. Uma torre que tocasse os altos céus. A construção dessa torre já era algo impossível. E Deus olha e fala o quê? Isso é só o começo do que esse povo maluco pode fazer se eles se unirem. E Deus fala o quê? Desçamos, vamos confundir a língua deles e espalhar eles por toda a terra. Para quê? Para que eles possam cumprir o propósito. Qual que era o propósito, queridos? Gênesis capítulo 1, Gênesis 9, versículo do 1 ao 3. Olha que interessante. Deus abençoou a Noé e os seus filhos dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Queridos, qual que era o propósito, queridos, de Deus para eles? Que eles se espalhassem e enchessem toda a terra, não ficassem fechados em um grupo. É o mesmo propósito, Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus abençoou Adão e Eva. A única coisa que o homem perdeu é o governo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus vai falar: governe sobre as aves do céu. Sim ou não? O homem perde esse governo, entrega nas mãos de Satanás. Quando o homem sai da arca, Deus abençoa e fala: encham a terra, se espalhem. E eles falam que nós não vamos nos espalhar. Vamos construir cidades. Vamos ficar todo mundo junto. Outra boa notícia, queridos, que é aqui que nasce o churrasco. Aleluia. Imagine, queridos, você viver comendo alface. Deus é bom, né? Sim ou não? Deus é bom, queridos. Agora vocês podem comer picanha, podem comer frango, podem comer... Come. Carneiro. Empadinha de frango. Aleluia. Qual que é o propósito de Deus, queridos, para esse tempo? Para o tempo que nós vivemos? Responde sim comigo. Igreja. Mais uma vez, igreja. Queridos, o propósito de Deus nesse tempo, sobre a face da terra, se chama igreja, queridos. Deus está trabalhando para a edificação da sua igreja. O propósito de Deus para esse tempo, queridos, se chama igreja. A edificação de um povo, a edificação do seu corpo, a edificação da igreja. Deus trabalha para a edificação de um povo, queridos. E as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre a igreja, sobre o povo. Deus trabalha para a edificação da igreja, a colonização da terra com a cultura do reino através da igreja. Como? Frutificando, multiplicando, enchendo a terra e sujeitando. Queridos, a igreja está crescendo. Posso ouvir um amém? Nós não estamos perdendo. Vamos continuar abrindo igreja e manifestando o reino até Jesus voltar. Não acredite no jornal, acredite na Bíblia. Estamos avançando, queridos. Igreja. Estudando Romanos capítulo 11, queridos, esses dias, nós vemos de um grande avivamento sobre o povo de Israel antes da segunda vinda de Cristo. Sim ou não? E esse avivamento, queridos, vai varrer a face da terra.
varrer a face da terra. Vai haver um grande avivamento no meio dos judeus. Fala um amém aí, crente. E esse avivamento vai varrer a terra, queridos. Nós estamos às portas da maior colheita de almas da história. Creia nisso. É por isso que trabalhamos. Frutificando, multiplicando, enchendo a terra e governando. Nesse processo, queridos, existe uma coisa que é chave nesse processo, que se chama unidade. Repete assim comigo, unidade. Unidade. Olha o que Salmo 133 nos fala. Olha que interessante, queridos. Ó, como é bom e agradável que viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Araão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Queridos, unidade. Como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Quando estamos juntos, vivemos juntos, compartilhamos a vida juntos, queridos. A unidade, eu e você, somos geradores dessa unidade. Nós geramos unidade. Fala um amém aí. Eu e você precisamos converter o nosso coração a isso e gerar isso. No governo da igreja, queridos, nos 5 ministérios, um dos propósitos é gerar essa unidade. Olha o que Efésios, capítulo 4, do versículo 12 ao 14, nos fala. Um pouquinho antes você vai ver que ele vai falar, ele separou uns para o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É a unção dos 5 ministérios, as 5 nuvens sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Quando os 5 ministérios estão fluindo na igreja, o que acontece? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando um santo, queridos, é aperfeiçoado, ele é aperfeiçoado para quê? Para a obra do ministério. Presta atenção aqui. Todos têm ministérios? Sim ou não? Sim. Todos vão caminhar em um dos 5 ministérios? Sim. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Eu e você, que cremos em Jesus. Então, imagine um santo aqui. Vem um santo aqui, rapidinho. Vem cá, Arthur. Aqui, ó, um santo. Fala um amém. É um santo, queridos. É estranho, mas é santo. Amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O Artof vai sendo aperfeiçoado, sendo tocado pelos 5 ministérios para o quê? Para a obra do ministério. Para a obra do serviço, do ministério. Para a edificação do corpo de... O Artof tem o chamado evangelístico. O que acontece? Ele foi aperfeiçoado e agora ele está apto para a obra do ministério evangelístico. Para quê? Para a edificação da igreja. Não existe crente para ficar sentado no banco. Fala um amém aí. Se você está recebendo, é para algo. Para o quê? Para a obra do serviço, para a obra do ministério. Tudo tem um para quê? Amém? Obrigado, Arthur. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Pastor, mas o ministério apostólico e profético continuam? Claro que continuam. Nós já chegamos até que todos cheguem à unidade da fé. Nós chegamos já à unidade da fé? Não. Ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, nós já chegamos a isso? Não. A medida, a estatura completa de Cristo. A igreja já chegou a isso? Não. Então o ministério apostólico e profético continuam com seus efeitos. Simples assim. Até que todos cheguem à unidade da fé. À medida que eu vou sendo aperfeiçoado para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, o que acontece? Nós vamos chegando à unidade da fé.
Nós vamos nos tornando um só. Um só. E é tipo abraço de porco-espinho, queridos. Bem massa, assim. Vai encaixando, encaixando, encaixando. É igualzinho, queridos, porco-espinho tentando se esquentar. Um vai ferindo o outro, vai ferindo o outro, vai ferindo o outro, vai ferindo o outro. Até que cheguemos à unidade da fé. E nessa unidade acontece o quê? E ao conhecimento do Filho de Deus. A medida, a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Queridos, a igreja é cheia de menino inconstante. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro, outra hora quer, outra hora não quer. Meninos inconstantes, levados por roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olhe as pregações que você vê no Instagram, no TikTok, na internet. Doutrinas de demônio, espíritos de sedução. Você olha e você fala, como que as pessoas acreditam nisso? Espíritos sedutores, queridos, que seduzem o ouvido dos meninos inconstantes, e as pessoas ficam seduzidas por aquilo. Doutrinas de demônios. Consegue me entender, sim ou não? Venha. Jesus vai fazer a sua vida perfeita. Você não vai ter problemas. É só você sacrificar no altar. Queridos, consegue me entender, sim ou não? A função dos 5 ministérios é o aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento dos santos gera a unidade da fé, que nos leva a uma relação com Jesus, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Você não conhece Jesus sozinho. Aleluia. Você não vai conhecer Jesus trancado em um quarto, queridos. Pastor, heresia. Queridos, você tem comunhão com Deus trancado em um quarto, mas você não vai aprender sozinho. A revelação de Jesus, queridos, vem no congregar, em ser igreja, em amar e ser amado, em perdoar e ser perdoado. A revelação de Jesus é em nós, queridos. Como pedras em um rio, um batendo no outro, até ficar tudo redondinho. Sabe quando fala do seu interior fluirão rios de água viva? Rios de água viva fluem no meio da igreja, mexem as águas, e nós, como pedras vivas, vamos sendo lascadas. Vai um lapidando o outro. Sabe aquele teu irmãozinho? Esse aí que você está pensando? Ele é ferramenta de Deus na sua vida. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala, ore pelos seus inimigos. Não que ele seja seu inimigo, ele deveria ser seu irmão, mas você deveria orar por ele. Queridos, a unidade, ela não é uniformidade. Unidade, queridos, não é todos andarem iguais, todos pensarem iguais. Uniformidade, queridos, é tipo criança com uniforme na escola, sabe? Quando está todo mundo uniformizado, faz as filinhas, todo mundo igualzinho. Queridos, unidade não é uniformidade, queridos, não são todos pensando igual, porque se está todo mundo pensando igual, ninguém está pensando. Unidade é gerada pela fé em Cristo Jesus, quando amamos o nosso irmão por amor a Cristo. A gente brincava às vezes nos jovens, nós falamos, te amo, daí a pessoa ficava feliz, Jesus mandou, né? Eu falei isso para quem uma vez ela ficou brava. Não sei porquê. Mas nós nos amamos, queridos, por amor a Cristo. Reconhecendo o chamado de Deus na vida do outro. Aquilo que Ele faz, eu não faço. Posso ouvir um amém? Aquilo que meu irmão faz, eu não faço.
Quando uma igreja vive um avivamento, um despertamento, queridos, geralmente o que mata o avivamento é o julgamento. Quando nós começamos a julgar, nós queremos as coisas do nosso padrão, da nossa maneira, do jeito que eu acho. Queridos, a pior coisa que tem é lidar com pessoas que acham muita coisa. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho... Queridos, nós não deveríamos andar assim. Nós deveríamos andar debaixo de direção de Deus. Não é o que eu acho ou o que você acha, é o que Deus acha. É o que Deus acha. Quem lidera pessoas? Levanta a mão aqui. Todo mundo? Tem como a gente fazer uma cartilha de como liderar pessoas? Responde aí para mim. Por quê? Um é diferente do outro. Cada caso é um? Sim ou não? Se cada um caso é um caso, imagine todo mundo falar assim, eu acho que para lidar com a Artoff tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser assim, eu acho, queridos, todo mundo quer uma cartilha. Se fosse receita de bolo era fácil, queridos. Se fosse receita de bolo, eu escrevia os 10 mandamentos aqui, já falei para vocês, era só escrever os 10 mandamentos e falar assim, ó, leia aqui, ó, e não faça isso, e vai todo mundo embora, não precisa nem pregar. Mas não é assim. Consegue me entender, sim ou não? Mesmo? Por quê? Porque esse julgamento mata. Nós precisamos entender isso. Existe individualidade e individualismo, queridos. Podemos ter individualidades. Posso ouvir um amém? Por exemplo, um casal, eles podem ter as suas individualidades. E geralmente o que nos atrai é o oposto, sim ou não? Sim ou não? Ou você cria alguém igual a você, perto de você. Nem você se aguenta. Você ia querer alguém igual a você, cheio dos teus tiques, das tuas manias, perto de você? Você não ia querer. Por isso que geralmente os opostos se atraem. O que nos atrai, queridos, são as nossas diferenças, as nossas individualidades. Você crê que você é um ser único, sim ou não? Crê mesmo? Você crê que você é uma pessoa única, sim ou não? Você crê mesmo? Então por que você quer que todo mundo pense igual a você? Sim. Olha o que 1 Coríntios capítulo 12, do verso 27 ao 30 nos fala. Olha que interessante, queridos. Isso aqui é para mim e para você, queridos. Falando da minha e da sua vida. Ora, vocês, nós aqui, ok? Ora, vocês são corpo de Cristo. Dá um amém aí. Ó, individualmente, cada um na sua individualidade, individualmente, membros desse corpo. Cada um com seu jeito conectado. Membros do corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Responde não. Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que todos operam milagres? Será que tem dons de curar? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Não. Mas mesmo assim nós somos corpo. Individualmente somos membros de um corpo. Nós temos cosmovisões diferentes, maneiras diferentes de olhar a igreja. Quer ver? Vamos ver os 5 ministérios. Se você pegar para um pastor, ministério pastoral, e falar para ele assim, qual que é a coisa mais importante da igreja? O que ele vai falar? Cuidar das pessoas, abraçar, segurar elas, proteger. Ai, não seja tão duro. Sim ou não? O pastor não vai ver a igreja desse jeito? Se você falar para um evangelista, o que é mais importante na igreja? Não sei, eu sei que eu estou olhando para as pessoas lá fora, se são salvas ou não
salvas. Não me importa, já estão salvos. É assim que o evangelista pensa. Se olhar para o profeta, o que o profeta vai falar? A direção é para cá. Você está aqui emperrado. Esse monte de pastor te bajulando, mas a direção é para... E ele vai sentar a borracha. Vai, anda, 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 anda. Sim ou não? O apóstolo vai estar olhando o quê? Envia esse povo, vai, vão fazer missão, vão, sei lá, abrir igreja, vão lá ser os melhores professores. O apóstolo vai estar empurrando as pessoas para fora. Cosmovisões diferentes, maneiras diferentes de ver a igreja. Quem está certo e quem está errado? Está tudo certo. Sim ou não? São maneiras de olhar a igreja de forma diferente. E daí a gente chega às vezes em discussão, qual que é o objetivo da igreja? Você vai ter que falar o quê? Depende. Para o pastor vai ser uma coisa. E quando essas engrenagens elas começam a funcionar, o que acontece? A igreja começa a se tornar um corpo. E começa a se tornar um todo. E pessoas vão sendo aperfeiçoadas, santos vão sendo aperfeiçoados para a obra do ministério. Eles são enviados para essa obra do ministério, eles começam a exercer o seu ministério. Quando eles vão exercendo o seu ministério, o que acontece? Vai gerando a unidade da fé e nós vamos conhecendo a Cristo. Jesus era evangelista, sim ou não? Jesus era pastor, sim ou não? Jesus era mestre, sim ou não? Jesus era profeta, sim ou não? Jesus era apóstolo, sim ou não? Sim. E nós, como igreja local, como igrejas, nós somos apostólicas, sim ou não? Somos proféticas, sim ou não? Somos pastorais, sim ou não? Somos mestres, sim ou não? Somos evangelistas, sim ou não? Sim. E ele vai operando tudo em todos. Consegue me entender? O individualismo, queridos, por outro lado, ele gera egoísmo e divisão. Olha o que Marcos capítulo 10, versículo 37 nos fala. E eles lhes disseram, concede-nos na tua glória, nos assentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Queridos, no contexto, queridos, os 12 estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, já estava mais da metade do ministério de Jesus ali, caminhando com eles. Os dois irmãos têm uma grande ideia, e às vezes, em um dos textos, pedem para a mãe deles rogar para Jesus. Dá uma conversada lá com Jesus. Para quando Jesus estabeleceu o reino dele, fazer o quê? Colocar um à sua direita e outro à sua. Queridos, lembre que eles tinham a visão de que Jesus era um Messias estilo Davi, que ia derrubar o Império Romano. Quando ele derrubasse o Império Romano, ele restauraria o Estado de Israel, ele seria um rei como Davi, e ele teria os seus ministros. O que esses dois camaradas estavam pedindo? Nós queremos os cargos mais importantes, os que estão mais próximos de você, porque você vai ser rei. Queridos, eles estavam andando em um time, queridos, no time de Jesus, eles eram partes, só que eles só pensavam em si mesmos. Eles eram egoístas. Eles só pensavam nele. Imagine, queridos, os outros 10. Não sei você, mas você andando ali, ralando, queridos, trabalhando. Todo mundo debaixo de sol quente, servindo as pessoas. O ministério de Jesus, queridos, foi muito intenso. Esses camaradas trabalharam pra caramba, queridos. Imagina eles trabalhando, queridos. Chega 2 e fala assim, os outros 10, coloca eu e meu irmão aqui, nós dois. O que você ia pensar? Olha o que Provérbios, capítulo 18, versículo 1 nos fala. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário busca os seus próprios interesses e se opõe contra a verdadeira sabedoria. Queridos, o solitário aqui pode ser esses dois irmãos,
que mesmo andando junto com os outros 10 todos os dias, aprendendo com Jesus, não estavam juntos, eram solitários nos seus pensamentos. Queridos, tem pessoas que caminham junto com uma equipe, junto com pessoas, mas nos seus pensamentos são solitários. Só estão pensando em si mesmos. Em si mesmos. Eles buscavam os seus próprios interesses. Olha o que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 nos fala. Olha que interessante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é do seu próximo. Queridos, eu acredito que Paulo lia Provérbios. Ele deve ter tirado esse pensamento, o Espírito Santo inspirado ele em cima desse pensamento, desse provérbio. Ninguém busque o seu próprio interesse. Acredito mesmo que Paulo lia Provérbios. Não buscamos os nossos próprios interesses. Por quê? Porque isso se opõe à verdadeira sabedoria. Sabedoria. Quando nós falamos de unidade, queridos, nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo, ele nos capacita a viver isso. Fale, graças a Deus. Mais forte, graças a Deus. Pelo Espírito Santo. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 nos fala. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, o poder do Espírito Santo, queridos, o poder que transforma um cara egoísta como Pedro em um apóstolo, o poder de nos levar a contemplar uns aos outros, o poder que nos tira da zona de conforto, esse poder é que nos mata. Quer ver? Olha o que essa palavra testemunho significa, queridos. A palavra testemunho é a mesma raiz de mártires. E olha o que ela significa no 1C1. Aquele que, por seu exemplo, provaram a força e genuidade de sua fé em Cristo Jesus por sofrer morte violenta. O Espírito Santo vai vir sobre você, o poder do Espírito vem sobre você. Para quê? Para você ser testemunha. Ser testemunha é ser um mártir de Deus. Aonde você morre para você mesmo, para viver para os outros. Aonde você não busca mais os seus próprios interesses, mas você busca o interesse do seu próximo. Por isso que Jesus fala que esse poder viria para nos transformar em testemunhas. Ser uma testemunha de Jesus, queridos, é ser um morto-vivo. Aonde nós morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. Fala um amém aí, crente, para mim achar que você está acreditando. Chega um momento em nossa caminhada, queridos, que entendemos o nosso chamado e principalmente que ele nos gera renúncia. Consegue me entender, sim ou não? Renúncia, queridos. Aonde nós servimos uns aos outros. Não sei se você percebeu. Abre um parênteses aqui. Não sei se você percebeu. Quanto mais você vai vivendo igreja, queridos, vivendo igreja, não frequentando igreja. Quanto mais você vai vivendo igreja, mais você vai entendendo que você não vem para receber, mas você vem para dar, sim ou não? Mais você vai percebendo que a igreja em si mesmo, ela mata você. Que você não pode ter os seus sonhos pessoais e a igreja competindo. Um dos dois vão vencer. Sim ou não? Quando você vive igreja, você vai percebendo isso. Ou você vai viver para você, ou você vai viver para servir aos outros. Queridos, é inversamente proporcional.
Aonde um cresce, o outro diminui. Aonde um cresce, o outro diminui. Por isso que existe essa guerra contra a unidade. Contra eu e você nos tornarmos uns como igreja. Há uma guerra, queridos. A estratégia de Satanás é sempre a mesma. Separe para conquistar. Presta atenção aqui em mim. A estratégia de Satanás vai ser sempre a mesma, queridos. Ele separa e conquista, separa e conquista, separa e conquista. Se você vê casais, queridos, o que ele faz? Ele distancia os casais, para quê? Para conquistar. Como que ele conquista? Separando e conquistando. Separando e conquistando. A estratégia é sempre a mesma. Satanás ataca a unidade e conquista. Em vários aspectos da vida, ele separa e conquista, separa e conquista. Olha o que Marcos capítulo 3, versículo do 24 ao 26 nos fala. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Olha que interessante. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, está se dividindo e não pode subsistir. E é o seu fim. Queridos, até no inferno tem unidade. O que Jesus está falando? Se Satanás se dividir, será o seu fim. Até no inferno existe hierarquia. Até no inferno eles trabalham junto. Nessa guerra, queridos, eu e você precisamos aprender a guardar o nosso coração. Olha o que Provérbios, capítulo 4, versículo 23 nos fala. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Queridos, vivendo igreja, não frequentando igreja, eu e você precisamos aprender a guardar o nosso coração. Queridos, as pessoas se ofendem muito fácil. Queridos, a estratégia de Satanás é o quê? É separar e conquistar. Se a gente ficar se ofendendo, queridos, o que ele faz? Ele separa e conquista. Queridos, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele brotam as fontes da vida. Do seu coração pode brotar vida ou pode brotar morte. Pode brotar vida ou amargura. Nós precisamos guardar o nosso coração contra as ofensas. Posso falar? A grande verdade é que a gente não deveria se ofender, a gente deveria andar morto sobre a face da terra. Deus não te chamou para andar ferido, te chamou para andar morto. Já chutou um cachorro morto? Ele responde? Não. Se você está morto em Cristo Jesus, queridos, como que você vai responder? Você desceu a água do batismo, sim ou não? Você morreu. E subiu de volta. Teoricamente, nós deveríamos estar mortos. Só que a gente vive se ofendendo. Ah, o irmão não me deu a paz do Senhor, o irmão não me cumprimentou. Ah, fulano de tal veio com um sovaco para a igreja. Ai. Tudo que devemos guardar, queridos, em primeiro lugar é o nosso coração, porque deles procede as fontes da vida, queridos. A guerra é para quebrar a unidade no nosso coração. Existe uma guerra para contaminar o nosso coração. Contaminando o nosso coração, o que acontece? A fonte da vida se torna contaminada. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 13 nos fala. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado.
Procurem a paz com todos. Falam amém aí. Procurem a paz, não procurem a guerra. Procurem a paz com todos. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para buscar a santificação. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidado, não se afaste da graça, do olhar da graça de Deus. Deus te alcançou de forma graciosa, sim ou não? Você merecia. Agora você deve olhar para os outros conforme a graça, as lentes da graça de Deus. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Precisamos cuidar com a amargura. Quando a raiz de amargura ela brota, queridos, ela começa a contaminar a muitos. Por isso que o autor a Hebreus nos orienta: busque a paz com todos. Se a raiz de amargura brota no nosso coração, o que acontece? Você começa a contaminar a muitos. Sim ou não? Ah, você viu lá o que ele fez? Não presta. Ah, viu? Entendeu? A raiz de amargura ela brota e sai contaminando a muitos. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração da amargura. A amargura brotando, ela causa perturbação, não somente aqueles que ouvem, mas aquele que foi contaminado. Você já ficou amargurado com alguém, sim ou não? Fala a verdade, sim. Fez bem para você? Não. Andar amargurado, quer dizer, beber veneno achando que o outro vai morrer. A gente vai... As piores manifestações demoníacas são por falta de perdão. As piores manifestações demoníacas são por falta de perdão, pessoas amarguradas. Ah, pastor, mas tem situações extremas, existem situações extremas, mas até para situações extremas, Deus nos orienta a perdoar, sim ou não? Uma vez a gente estava lá, anos atrás, na igreja em Curitiba, manifestou um demônio, me chamaram, eu fui lá, começamos a orar, e o pessoal ficou ali orando, as mulheres estavam orando, era uma mulher, ela estava endemoniada, e sai, não sai, e daí as pessoas perdoa, era perdão, tentamos ministrar, não conseguimos, saímos, fomos lá para a casa de oração, para ter mais tempo, continuamos orando, e ela voltava, ela falava assim, não perdoo, e manifestava de novo. Daí uma hora ela voltou, e ela contou a história. Ela tinha saído de casa comprar pão, alguma coisa, deixado a filha pequena em casa, e a filha foi violentada. Alguém entrou na casa e violentou a filha. Eu não lembro a idade, queridos, mas era assim, criança, não era nem adolescente. E ela falava assim para nós. Presta atenção aqui em mim. Ela falava assim para nós. Eu não perdoo. Ele deixou ela sangrando. Queridos, eu sentei na casa de oração, falei, Espírito Santo, se você não convencer essa mulher do perdão... E algum tempo depois, queridos, pela graça e o favor de Deus sobre a vida dela, ela conseguiu expressar e liberar perdão e foi liberta. Até em casos extremos, Deus vai falar o quê? Perdoe. Sim ou não? Quer que eu te conte outra coisa? A maioria dos casos dentro da igreja é porque um chamou o outro de bobo. Eu não perdoo, me chamou de bobo. Quem trabalha com pessoas ativamente na igreja sabe que a maioria dos casos não são graves. Sim ou não? Precisamos aprender a ser praticantes do perdão. Olha Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 5. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe.
Se pecar contra você 7 vezes em um dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o evangelho de Lucas, queridos, é o único evangelho escrito em ordem cronológica de fatos. Lucas era um médico, pesquisador, ele fez uma pesquisa extensa sobre Jesus, e ele escreveu em ordem cronológica os fatos. Ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Quando nós chegamos aqui no capítulo 17, esses camaradas aqui já tinham expulsado demônio, já tinham curado enfermo, já tinham visto gente sendo ressuscitada por Jesus, eles já tinham visto obras maravilhosas, coisas que eles nunca viram na vida, queridos. Gente ressuscitando, aquele alvoroço, gente sendo curada. Quando Jesus fala a respeito do perdão, o que eles falam? Aumenta-nos a... Esses caras não pediram para aumentar a fé para os mortos ressuscitarem, para as pessoas serem curadas. Porque eles viram isso acontecer através da vida deles e talvez, teoricamente, até acharam fácil comparando com o perdão. Só que quando chegou no perdão, Jesus chega a eles e fala assim, ó, se pisarem no seu calo uma vez e vierem pedir perdão, perdoa. Se vir 7 vezes no dia, você vai? O que eles falaram? Aumenta a nossa? E talvez tenha que ser essa a nossa oração. Porque não existe unidade sem perdão. Não existe unidade, queridos, sem isso, sem nós estarmos entrelaçados, um perdoando ao outro. Não existe revelação de Cristo na igreja sem perdão. A raiz de amargura, ela nasce na falta de perdão. Quando não praticamos a palavra, quando não nos prendemos na palavra, quando não perdoamos, ela nos prende, ela se instala, ela brota e ela causa perturbação. E por fim ela contamina muitos, quebrando a unidade. Eu e você queremos que o mundo creia em Jesus, sim ou não? Queremos. Olha a oração sacerdotal. João capítulo 17, do versículo 20 ao 23. E não rogo somente por esses. Ó, Jesus está orando por mim e por você, amém? Ele não estava orando só por aqueles. E não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você crê em Jesus? Então essa oração é para você. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e a eles como me tens amado a mim. É a oração de Jesus sobre nós, queridos. Nós recebemos uma glória. Fala glória. Se você perguntar o que é glória, queridos, imagine, queridos, todos os atributos de Deus sendo jogados em um lugar só. Onisciência, onipresença, amor, perdão, paz, todos os atributos, todos os adjetivos, Jeová Shalom, Jeová Jireh, tudo em um lugar só. Isso é a glória de Deus, sim ou não? A glória de Deus está aqui condensada nisso. E eu e você recebemos um pouco dessa glória. Para quê, queridos? Para nos tornar um. A glória que Jesus recebeu do Pai, a glória de sermos um. E quando nós somos um, não há impossíveis. Quando nós entendemos isso, queridos, nós vamos gerando uma concordância. E existe um poder sobrenatural na concordância. Olha o que Mateus capítulo 18, do versículo 18 ao 20. Em verdade digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, onde 2 concordarem, queridos, onde 2 estejam em uma total concordância, como as notas de uma música perfeita. Aqui, queridos, a enfermidade de uma pessoa é mantida pela força da outra, é um só. A miopia de um é compensada pela visão mais ampla do outro. Por quê? Porque são um. Aqui a pouca fé de uma pessoa é dominada pela firme confiança da outra. Quem é os casados crentes sabe. Tem fases, queridos, que a fé de um dos cônjuges vai conduzir o outro, em alguns desafios, sim ou não? E eles estão concordando, eles estão se tornando um. A pouca fé de um é compensada pelo outro. Agora imagine isso acontecendo, queridos, entre nós, 100 pessoas, talvez, um fortalecendo o outro, queridos. Por isso que existe essa guerra. Agora você entende porque o diabo semeia discórdia, separação. Diabo, etimologicamente, a etimologia da palavra diabo, querido, significa separação, divisão, pelo que diabo literalmente indica aquele que desune, que inspira o ódio ou a inveja. A discórdia na família, a discórdia no grupo familiar, a discórdia na igreja, a fofoca que quebra a unidade, ele não quer a nossa unidade. Só que eu e você temos uma unidade de propósito. Posso ouvir um amém? Temos uma unidade de propósito. Não precisamos pensar todos iguais, mas com relação ao propósito somos unânimes. Qual que é o propósito da Shalom? Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo e que sejam cheias do Espírito Santo, que vivam em um relacionamento íntimo com Ele, a tal ponto de refletir em suas virtudes, ser como Ele, servir como Ele, em todas as áreas de influência. Sim ou não? Nessa visão nós somos um. Qual que é a nossa missão? Ser como Ele e servir como Ele. Nisso nós somos um. Um. Nisso, nós não andamos sozinhos. Nisso, nós permitimos que a unidade nos molde. Quando nós falamos de igreja, queridos, nós estamos morrendo para que eu e você se torne um. Nós estamos saindo de seres individuais, morrendo dia a dia, para nos tornarmos verdadeiro corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma teoria que eu tenho. Sabe por que nós não temos visto milagres, sinais, prodígios e maravilhas ainda? Sabe por quê? Às vezes eu creio que não é por causa de santificação pessoal. Porque eu conheço homens e mulheres santos de Deus que buscam a Deus. Mas a nossa santidade individual não vai trazer isso. O que vai trazer, queridos, sinais, prodígios e maravilhas novamente para a igreja, queridos, é a nossa unidade, a nossa concordância, quando nós formos um. Quando nós formos um, queridos, nós vamos ver como no texto de Gênesis, não haverá impossíveis. Nós vamos ver o poder sobrenatural de Deus fluindo através das nossas vidas. E nós vamos experimentar curas, milagres, maravilhas. O avivamento de Deus, queridos, ele vem quando um povo se torna um. Aonde eu não estou buscando o meu interesse, aonde eu não estou buscando viver para mim, mas eu estou buscando o melhor para o meu próximo. Você recebe essa palavra no seu coração?